papel dos judeus, falando sobre os ramos enxertados. E a pergunta dos romanos era: mas Paulo, peraí, a rejeição dos judeus abriu a porta da graça para nós? Que extraordinário isso! Se eles, por rejeitarem o Criador olhou para nós, nós estamos em condição melhor que eles então? Paulo diz: se Deus de uma forma antinatural enxertou você, que era a oliveira brava, nele, que é a oliveira verdadeira, quanto mais o fará quando os seus ramos naturais se voltarem para ele? E ele termina, irmãos, com uma doxologia, um hino de louvor. Ó profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus caminhos e seus juízos, são inescrutíveis. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Senhor, essas doutrinas extraordinárias, a forma como Deus redimiu o homem, gentil e judeu, como esses homens estão se voltando para ele. Ele tenta olhar para nós e dizer: olha, agora que você conhece as doutrinas principais, que você é um homem que Deus está trabalhando no seu caráter, que Ele escolheu você, você não é fruto do acaso, não, você não é fruto do destino, há um propósito de Deus na sua vida, por isso você foi alcançado, por isso você está hoje. Quem vai entender a mente de Deus? Paulo agora no Romanos 12 começa a aplicação da teologia. Portanto, é a oitava conjunção do texto. Portanto, eu rogo que vocês, olha só, eu vou dizer, irmãos, eu rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo. Ele está, irmãos, olhando para o que aconteceu com a comunidade de Israel, que a dureza do coração deles fechou a porta deles, mas Deus não foi enganado, Deus não se equivocou, porque a dureza do coração deles fez com que a porta da graça se abrisse para todo mundo gentil. E agora ele diz: eu rogo pela misericórdia de Deus, é que você se ofereça como um sacrifício vivo para Deus. Irmãos, eu acredito que Paulo está olhando para Isaac. Isaac é o exemplo do sacrifício vivo. Alguns estudiosos acreditam que Isaac tinha entre 30 e 40 anos quando aquilo aconteceu. Não era mais um adolescente. Ainda que fosse, tinha consciência do que estava acontecendo. Deus diz a Abraão: Abraão, me dá teu filho, teu único filho. Abraão não titubeia, diz a Sara, sua mulher: pega alguns homens, pega a provisão para o sacrifício e sobe o Monte Moriá. E quando lá em cima ele está, o filho olha: pai, nós temos o cutelo, nós temos o fogo, nós temos a lenha, mas eu não vejo cordeiro. Imagina o nó na garganta de Abraão. Porque agora, irmãos, não, escute o que eu vou dizer: não há registro de ressurreição na Bíblia. Não há registro de ressurreição na história da humanidade desse dia. A palavra ressurreição talvez nem existia nesse tempo. Aí Abraão pega o seu filho, o único filho, o filho da promessa, filho de quase 30 anos aguardando no Senhor. As promessas de Deus é que a herança, a descendência desse filho povoaria toda a terra, de forma como seria mais numerosa do que a areia do mar ou as estrelas do céu. Agora Deus fala assim: Abraão, eu não quero apenas o teu filho, eu quero todas as promessas que eu te dei. Irmãos, Abraão sem titubear, pega o filho, amarra a mão, amarra o pé, talvez dá um beijo na testa do filho, e o filho em silêncio se coloca como um sacrifício vivo. E agora ele, quando levanta o cutelo para cravar no peito do filho em obediência, Deus de lá do céu grita: Abraão, não faça mal ao menino, Abraão. Glória a Deus. E Deus não queria a promessa que ele havia dado a Abraão, ele queria o coração completo de Abraão. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas irmãos, Paulo não está falando de Abraão, está falando de Isaac. Está falando de Isaac. É você que precisa se colocar como um sacrifício vivo. Amarra as suas mãos dos seus desejos particulares, amarra os pés das suas vontades, sela a boca das reclamações por não entender a vontade de Deus,
e se coloca diante do altar do Senhor e fala: Senhor, faz de mim o que quiseres. Interessante. E esse jovem vai se tornar a promessa viva e real, mas antes disso, ele negou a própria vida. Imagine só quantas vezes Isaac ouviu falar das promessas que Deus tinha na vida dele. Imagine só quantas vezes o pai, a mãe, a família reunida, e ele fala: pai, conta como foi aquela vez que Deus falou contigo. Você sabe quantas vezes Deus falou para Abraão de vida? Durante os seus anos de vida, longínquos, 7 vezes apenas. 7 vezes. Deus falou para Abraão. E agora ele fala: pai, conta de novo a história, conta a promessa, pai. A promessa que Deus tem na minha vida. Aí Deus vai e pede a sua vida, e ele se apresenta como um sacrifício vivo diante de Deus. Paulo diz: portanto, por causa das insondáveis riquezas da mente do Senhor, a forma extraordinária como ele construiu tudo isso, ele diz: eu rogo pela misericórdia de Deus. Irmãos, a palavra misericórdia é a união de 2 palavras de latim: cardio, de coração, misere, de miséria. É como se Deus dissesse assim: a misericórdia é a nossa miséria humana tocando as cordas do coração de Deus. E está dizendo: olha, eu rogo pela miserabilidade humana que já tocou o coração de Deus, ofereçam-se como um sacrifício vivo diante de Deus. Ofereçam vocês como um sacrifício. Ele vai dizer: olha, esse é o tipo de culto que Deus espera. Irmãos, o culto não é aquilo que a gente faz no domingo, das 6 às 8, das 7 às 9. O culto é o que a gente faz, irmãos, na segunda-feira, das 6 da manhã até o domingo à meia-noite. Aleluia. O culto não tem a ver, irmãos, com o local, com o ambiente, com música, com instrumento, com contrabaixo, não, com uma liturgia. O culto tem a ver com o estilo de vida sacrificial. Isso é culto racional a Deus. Eu estava há alguns anos, irmãos, na base da OM, Operação Mobilização, uma das maiores agências missionárias do mundo. E eu estava, era um feriado como hoje, um carnaval, a base vazia, estava a diretora da base, uma amiga minha, e estava o Giva, missionário no Afeganistão. Fiquei 4 dias, irmãos, eu deitei literalmente, a cama dele era bem baixinha, ele dormia muito no chão por causa do hábito de dormir no chão lá. A cama dele assim, eu falei: Giva, eu posso jogar meu colchão no seu pé? O quarto era enorme, estava vazio. Virou a cabeça e falou: não, joga na minha cabeça. Eu deitei a cabeça dele na cama ali, eu no chão do lado. E eu passei 4 dias ouvindo histórias daquele missionário. Aí eu falei para ele: Giva, como é que foi esse tempo no Afeganistão? Ele falou: eu era o único missionário lá. Tempo da guerra, as agências estavam tirando todo mundo de lá, invasão dos Estados Unidos. Eu falei: qual foi o momento mais difícil para você? Foi alguma bomba que caiu perto? Foi algum momento em que você teve que sair às pressas? Foi alguma vítima de algum bombardeio? Foi algum ataque dos terroristas? Qual foi o momento mais difícil? Ele falou assim: o momento mais difícil, irmão? O momento mais difícil era a Santa Ceia. Irmãos, eu fiquei em silêncio, deu um nó na minha garganta, era de madrugada a gente conversando. Eu comecei a imaginar. Eu saí alguns dias antes, deserto adentro, com um pedaço de pão e um copo de vinho. Subia nas montanhas de Cabul até encontrar uma caverna segura. Lá eu acendi uma fogueira, e diante daquele céu estrelado, eu parti o pão e repeti o que 1 Coríntios 11, 24 diz. Então ele partiu o pão, tomou o cálice e disse: este é o meu sangue vertido por vós. Semelhantemente também tomou o pão e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Não tinha ninguém para fazer esse recurso, era eu e Deus. Eu comia aquele pão, bebia aquele cálice e varava a noite em choro. Irmãos, o culto não é aquilo que a gente faz na igreja, o culto é a nossa vida. Glória a Deus. Cultuar a Deus, irmãos,
Esse professor meu, na Jocum, um outro professor meu também foi missionário na Afeganistão. Ele sempre dizia assim para mim, já viu aquele tipo de irmão que falou assim, hoje o culto está meio sem vida? Ele falava, lógico, não tem uma vida de culto, quer ter um culto com vida. Quando Paulo diz que nós devemos nos oferecer como um sacrifício santo, agradável a Deus, irmãos, que esse é o culto que Deus olha e Ele sabe que é racional, Ele está exigindo de você, irmãos, é uma vida que adora e cultue ao Senhor. E é aí que está a transformação de mente. Porque como nós somos ensinados a cultuar a Deus? Como é que a gente é ensinado? Eu tomo banho às 4, chego para o ensaio às 5, às 7 nós começamos o louvor, 4 louvores, acaba o louvor, oferta, dizimamos. Aí quando nós dizimamos, uma oportunidade. Aí lá por volta das 8 horas passa para o pregador, normalmente o pastor prega até as 8h40, 8h50. De repente, se a palavra evangelista faz um apelo, senão ele dá os recados finais, impetra a bênção e o culto acabou. Paulo diz, não, isso não é o tipo de culto racional, não é o tipo que Deus se agrada. O culto que Deus se agrada é o culto que não termina depois da impetração da bênção. É o culto que continua no domingo à noite, que vai até na madrugada, que começa na segunda, que invade a faculdade, invade a escola, que invade o trabalho. É o culto que é cultivado no coração de todos os homens que sacrificam, se colocam como sacrifício diante de Deus. Esse é o culto racional de Deus. Paulo vai dizer, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Está falando de vida, irmãos. Não está falando de 2 horas no domingo, 2 na quarta, domingo de manhã. Está falando sobre vida de santidade, de agradar a Deus, de ser um sacrifício vivo. Irmãos, ano passado eu estive acho que 3 finais de semana na minha casa. E para mim é sacrificioso. É difícil. Viagens, sabe, irmãos, momentos difíceis. Às vezes você está numa cidade, está em outra. Você espera hospedagem, não tem. Você arranja um lugar para dormir, se tem, não tem. Você não consegue comer, se alimentar direito. É um sacrifício, irmãos. Mas viver é um sacrifício. Então você escolha se você quer com o teu sacrifício agradar a Deus ou agradar a si. Porque tem gente que vai ficar 5 dias sem dormir hoje. E estão agradando, irmãos, o rei das trevas. Eles estão entregando a sua vida não como sacrifício vivo, santo e agradável. O que está acontecendo no Brasil hoje ofende a santidade de Deus. Mas é nós que escolhemos a qual sacrifício vamos abraçar. A qual tipo de vida, irmãos, vamos nos sacrificiar. É nós que escolhemos. E como isso acontece? Olhando, irmãos, para aquilo que Cristo fez por nós, como nos justificou, como Ele está trabalhando em nós a santificação, como Ele é soberano sobre nossas vidas, como Deus se agradou de nós que estávamos distantes e perdidos. Como Deus, ainda que momentaneamente rejeitou a nação amada para amar a nação rejeitada, que somos nós. É por isso, irmãos, que Paulo diz, você precisa mudar a sua mente, de como você encara, a forma como você adora e cultua a Deus. Tem que mudar, irmãos, aqui, mas antes de mudar aqui, é aqui que precisa mudar. É aqui, irmãos. Fica no coração, sobe para a mente e sai pela boca, irmãos. É assim. Tem que mudar aqui dentro, ele vai dizer. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, não se trata de ser, sabe, irmãos, a nossa vontade de nos agradar. Não. É a gente que tem que, irmãos, mudar a mente para encontrar, irmãos, aonde Deus se agrada. Veja o apóstolo Paulo. Ele termina Romanos capítulo 15, versos de 30 a 33, dizendo: orem por mim para que quando eu chegar até vocês, seja liberto dos descrentes da Judéia. Irmãos, Paulo queria chegar a Roma como apóstolo. Deus manda ele para o curso dele. Paulo esperava ser recepcionado em uma caravana oficial da igreja. Deus manda ele acorrentado nas galés.
Paulo estava esperando, irmãos, uma boa recepção em uma casa para ter descanso. Ele diz: para que eu tenha paz, refrigério e descanso entre vós. Deus manda ele na cadeia, preso. Mas quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, dessa prisão, em Roma, sua primeira prisão, do ano de 62 a 64, fazia 5 anos que Paulo estava preso já. Desde Jerusalém, desde Atos capítulo 22, ele estava preso. Quando Paulo escreve, ele diz: eu quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu antes tem contribuído para o progresso, o avanço do Evangelho. Paulo foi preso em Jerusalém, 2 anos sofrendo tentativa de suborno pelos governos de Félix e Festo. Paulo foi chamado de louco pelo rei Agripa. O apóstolo Paulo entrou numa embarcação com 276 pessoas, sofreu um naufrágio, chegou dentro de Malta, foi picado por uma víbora. Agora está 2 anos preso em Roma. E Paulo encontrou o lugar onde Deus se agrada dele. Não importa as circunstâncias, quão ruim estejam. Paulo não escreve uma carta de amargura, de rancor. Irmãos, ele escreve uma carta conhecida como a carta da alegria em pessoas filipenses. Irmãos, da lamúria da prisão, irmãos, do desespero, irmãos, da falta de liberdade, esse homem encontra um lugar de descanso em Deus. É por isso que ele diz: é você que tem que mudar a sua mente, não ser moldado por esse mundo, que são as facilidades que me agradam. Encare as dificuldades como o agrado de Deus. Encare as oposições como Deus se agradando de você. Encare as carrancas da vida como sendo a provisão de Deus. Paulo diz: mude a forma de você pensar pela renovação da mente, para ser capaz de experimentar. Mas tem gente que passa por dificuldade nessa vida e nunca experimenta a vontade de Deus. Ele se opõe a Deus. Deus está trabalhando, irmão. Sabe aquele camarada quando Deus começa a espremer? Você falou: Jesus, agora vai passar essa fase difícil. A empresa está indo mal, os rendimentos caem, ele fala: agora vai melhorar. Aí ele é mandado embora. Ele fala: meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia. Aí a mulher que é mandada embora. Aí, irmãos, depois o filho adoece. Aí vem o despejo. Quando você olha e fala: meu Deus, está dando tudo errado. Paulo diz: é você que tem que mudar a sua mente para você experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade.